A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui com mais uma temporada dos conteúdos bíblicos, teológicos, na base das Escrituras. Gente, eu andei meio sumido, né? Não gravei mais vídeo, porque pela correria do dia a dia, por também pensar no conteúdo, eu não posso trazer qualquer conteúdo para poder nós abordarmos aqui, e pela disponibilidade do tempo também, né? Como eu já falei. A gente lembra que no ano passado, a gente olhamos os pais apostólicos, né? Quem não viu, tem aí o link, viu, no nosso canal. Assista para você entender quem são os pais apostólicos. Esse aqui é o volume 1, coleção da patrística. O que é a patrística, gente? A patrística são vários pensadores teológicos, pais da igreja, né? Que defenderam a nossa fé. A fé cristã. Então a gente falamos um pouco no ano passado, né? Sobre os pais apostólicos. Comprei o volume 1. Porém, nesse ano, gente, comprei o volume 3. Justino de Roma. Justino de Roma é considerado o maior apologista do século II. Esse aqui é o volume 3 da patrística, ok? Justino de Roma. Hoje a gente não vai falar sobre o resumo do livro. Hoje nós vamos falar por que estudar a patrística. É isso que a gente vai falar hoje, para a gente poder ter a consciência por que nós devemos estudar a patrística. Gente, estudar a patrística é algo que vai além do nosso conhecimento normal ao estudar teologia. A gente chega numa faculdade de teologia e começa a estudar o cristianismo antigo. Dentro desse cristianismo antigo, ele vai te passar os principais pensadores, teólogos da idade antiga. Se eu quiser me aprofundar, se eu quiser mergulhar, entender melhor sobre o cristianismo antigo, sobre a igreja primitiva, sobre os primeiros pensamentos teológicos, tenho que ler a patrística. Não adianta eu estudar o cristianismo antigo sem mergulhar, sem entender os pensamentos teológicos dos pais apostólicos. Por isso que é importante todo estudante de teologia, todo teólogo, saber e entender os pensamentos dos pais da igreja. Eles têm erros e acertos. Erros. Pensamentos que eles não se batem com o quê? Com as Sagradas Escrituras. Pensamentos que são deles, mas não se bate com o que nós cremos aqui na Palavra de Deus. Porque nós cremos aqui, que aqui é a nossa regra de fé e conduta. Porém, irmãos, eles vão defender o cristianismo usando isso aqui, ó, a Bíblia. Quando a gente for falar sobre o resumo no próximo vídeo sobre Justino de Roma, vocês vão ver que Justino de Roma vai defender a fé cristã usando o quê? A Bíblia. O Novo e o Antigo Testamento. Gente, Justino de Roma, ele usa praticamente todo o Novo Testamento. Eu ainda estou terminando de ler. É um livro maravilhoso, Justino de Roma. Estou terminando de ler. Próximo vídeo, vamos falar o resumo dele. Vamos trabalhar também os assuntos teológicos que ele trabalha, os erros que ele cometeu, que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos trabalhar também sobre os pensamentos dele, né, acerca das Sagradas Escrituras, na hora que ele defendeu o cristianismo, e a gente vai comparar se realmente está batendo com o que as Escrituras estão dizendo. Mas, irmãos, ele usa praticamente todo o Novo Testamento, ele usa praticamente todo o Antigo Testamento. Falta poucos livros que ele não menciona aqui do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Ou seja, é um livro maravilhoso, é um livro tremendo. Eu leio e vou comparando com a Bíblia. Eu leio as passagens que ele fala e vou comparando com a Bíblia. Gente, é tremendo a defesa que esse homem aqui faz da fé. Então, irmãos, se eu quero ser um estudante de teologia, se eu quero ser um verdadeiro teólogo, eu tenho que conhecer as obras dessas pessoas aqui. Podia muito bem chegar aqui, vamos falar sobre o cristianismo antigo? Aí eu pego e falo sobre a perseguição que o cristão enfrentava, falava sobre o Justino de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Pastor de Hermas, Papias, Adidaquê. Podia falar somente o resumão e dizer assim, pronto, estudamos o cristianismo antigo. Vamos passar para a idade medieval. Não, irmãos. Estudar os pais da igreja, estudar o cristianismo antigo é ler. Temos que ler. Claro, sempre debaixo dessa autoridade. Nenhum pai da igreja está acima dessa autoridade aqui, chamada Palavra de Deus. É a mesma coisa de eu chegar e querer dizer assim, eu sou protestante, porém eu não vou estudar Tomás de Aquino. Vou estudar a Idade Média, mas não vou estudar Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, só porque São Tomás de Aquino é católico. Isso aí é uma ignorância grande. Tomás de Aquino, por mais que ele seja um mestre católico, mas ele é o maior defensor da fé da Idade Média. Meu irmão, é uma riqueza tão grande de Tomás de Aquino, se um dia, se Deus permitir, a gente chegar
a estudar a Idade Média, eu tenho que apresentar para vocês os livros de Tomás de Aquino. É barato os livros? Não é. Mas eu vou me esforçar para quê? Para o meu conhecimento e passar um pouco de conhecimento para vocês sobre a história da igreja. A Idade Média não é somente a corrupção da igreja, mas também tem algo bom que é Tomás de Aquino, né? Ele defende a fé cristã católica, sim, ele defende. Porém, eu retenho o que é bom para mim, o que não é bom, eu jogo fora. É como a patrística também. Eu retenho o que é bom, que está de acordo com a palavra de Deus, e jogo fora o que, que não está de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui não é um livro inspirado por Deus. São pensamentos humanos. E nenhum pensamento humano está acima do pensamento de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, é muito importante. Nós vamos estudar um pouco sobre Justino de Roma, né? Vamos ter uma sequência de vídeos falando sobre a doutrina que Justino de Roma está apresentando, os pensamentos teológicos sobre Justino de Roma que está apresentando aqui neste livro. A gente vai mergulhar um pouquinho neste livro aqui para a gente poder entender o pensamento do maior apologista do século II, chamado Justino de Roma ou Justino Mártir. Por que Justino Mártir? Porque ele foi martirizado, foi decapitado. Então é algo que a gente vai aprender muito, muito mesmo, viu? Então nessa temporada de 2025, eu penso dar Justino de Roma. Vou pensar no próximo semestre já eu falar de um novo personagem da patrística, do livro 4 da patrística, para a gente poder mergulhar no próximo semestre. Mas nesse semestre aqui, vamos parar um pouquinho e falar sobre Justino de Roma. Gente, quem é estudante de teologia, quem gosta da palavra de Deus, compre o livro da patrística. Editora Paulus. Recomendo a editora Paulus. A editora Paulus é uma editora católica. Por que eu recomendo a editora Paulus? Porque eu pesquisei e vi que é a melhor editora em cerca de tradução. É a melhor editora em cerca de tradução. Ah, é católica? Gente, eu não estou olhando para a religião. Eu estou olhando para conhecimento, tá bom? Um estudante de teologia, ele nunca vai largar a sua fé. Minha fé é protestante. Porém, sabe por que uma editora católica eu não vou comprar? Não, vou comprar. Por quê? Para o meu conhecimento. É a ignorância do estudante protestante de teologia não querer a patrística da editora Paulus porque é uma editora católica, tá bom? Então, isso não é bom. Mas aquele que gosta de se aprofundar, de entender o pensamento cristão, dos primeiros cristãos, de entender que a Bíblia já existia, as escrituras sagradas já existia. Gente, já existia. Eu vou ler só uma passagemzinha aqui de Clemente de Roma que chama muita atenção para mim, que está na página 44, Justino de Roma, né? 44, página 44, fala assim, verso 28. Oi, ele falando aqui para o imperador. Próximo vídeo você vai entender melhor, que a gente vai fazer o resumão desse livro. Ele vai falar assim, ó. Entre nós, o príncipe dos maus demônios se chama serpente, Satanás, diabo ou caluniador. Como podeis ver, caso desejais averiguar isso, através de nossas escrituras. Olha aí como século II aqui, irmãos. Justino de Roma é século II. Ele está falando que se o imperador quiser saber sobre o diabo, sobre o Satanás, ele pode ver nas nossas escrituras, mostrando que a igreja tinha as escrituras sagradas. Ela não tinha o cano perfeitinho como a gente temos hoje, mas os principais livros ela tinha. Aí, como eu falei, Justino de Roma usa praticamente todo o Novo Testamento para defender a divindade de Cristo e praticamente todo o Antigo Testamento para defender a mesma coisa, a divindade do Senhor. Vale a pena você comprar, vale a pena você ler, então eu recomendo para você. Então, eu ainda estou terminando de ler, tá muito bom, estou quase terminando o livro. Para você ver, é muito bom você estudar e você vai se aprofundar e você, meu Deus, como os primeiros pais da igreja viviam a palavra de Deus. Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo de hoje para explicar por que estudar a patrística. Não tem como eu entender os primeiros pais da igreja, não tem como eu entender o cristianismo antigo se eu não ler a literatura deles. Se eu não ler Santo Agostinho, se eu não ler Tertuliano, se eu não ler Ambrósio de Milão, se eu não ler Justino de Roma, se eu não ler Clemente de Romano, Papias, Policarpo, Didaquê, não tem como a gente entender a história da igreja se não entendermos isso daqui. E sempre com a nossa autoridade maior, palavra de Deus. Amém? Então esse é o nosso primeiro vídeo, numa sequência de vídeo. Próximo vídeo, resumo de Justino de Roma. Vamos ver do que está se tratando o livro de Justino de Roma, tá bom? Então, fique com Deus,
curta aí. Você que nos inscreveu no nosso canal, se inscreva. Temos muito conteúdo aqui polêmico, difícil de falar, viu? Difícil, mas temos que falar. Sempre baseado, mais uma vez, na palavra de Deus. Tá bom? Então, que todos fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.